Muito boa tarde a todos. É uma alegria sempre imensa estarmos aqui. A gente está sempre, né? E uma honra muito especial estarmos ocupando a tribuna numa tarde de sábado, especialmente hoje. Vocês devem falar, o que tem hoje? Hoje é o sábado que antecede o nosso aniversário de 32 anos. O Consolador, o nosso não, eu já passei muito dos 32. O Consolador fará 32 anos, terça-feira, dia 5 de julho. E ele foi fundado no dia 5 de julho de 1990, na sala da casa da Dona Leia. Tem a foto da fundação, que já é bem conhecida, enfim. E pensando em tudo isso, pensando nas coisas que nós temos aprendido com esta casa, em tudo que a doutrina tem contribuído para a nossa evolução, para um trabalho que é um trabalho diário, mas de busca, né? De encontrar um pouco mais de serenidade, de paz, de fé, de confiança em Deus. Tudo isso a gente foi adquirindo um pouquinho ao longo desse tempo. E pensávamos em um tema para abordar nesta tarde. Um tema que nos ajudasse a refletir um pouco sobre nós mesmos, sobre nós perante a religião que adotamos, que professamos. E esses pensamentos iam pela minha cabeça ao longo dessa semana. O quanto, ótimo, André, muito obrigada. O quanto a doutrina tem nos ajudado e caiu, não por acaso, nas nossas mãos, um exemplar da revista Espiritualidade e Saúde, da Associação Médico Espírita, que falava da importância da fé na vida das pessoas, no equilíbrio e tudo mais. E aí comecei a me interessar, e a gente foi vendo que existe um tema palpitante, tema de estudos científicos de relevância, publicações importantes em periódicos científicos, que é exatamente a contribuição da espiritualidade para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu pus um subtítulo aqui, né? Dentro de tudo que me passou pela cabeça, os impactos da espiritualidade na estrutura física e mental do homem. E aí fui me lembrando dos tempos deliciosos em que eu, Dona Léa, Dona Francisca, íamos para os congressos da Associação Médico Espírita, onde já se falava de espiritualidade, religiosidade, qualidade de vida. Me lembrei de um simpósio internacional muito bacana que eu assisti, do Dr. Harold Koenig. Nós vamos falar sobre ele aqui hoje. E ele estuda, numa universidade americana, ele estuda os impactos da religiosidade na vida das pessoas. Então, isso virou assim aquele caldo de ideias na minha cabeça. Eu tentei fazer uma organização possível para a gente conversar hoje. Afinal, nós estamos reunidos aqui numa casa espírita, que é uma escola que tem nos ensinado a abrir os olhos para tudo isso. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em religiosidade, espiritualidade, vem à mente também religião, fé. E quando eu pensei em espiritualidade e qualidade de vida, me veio imediatamente esta frase que foi anotada pelos evangelistas, que teria sido dita por Jesus. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Porque às vezes a gente acha que a gente está vivendo bem, sob o ponto de vista material, mas às vezes a gente está com tantos conflitos, com tantas complicações, talvez só a parte material vá bem, mas a gente não tem aquela vida plena, aquela vida
de maiores realizações no sentido mais profundo dessa palavra, no sentido mais espiritual e emocional desta palavra. Então, às vezes, a gente está vivendo bem materialmente, mas não está vivendo bem emocionalmente, muito menos espiritualmente, que era isso que Jesus tentava nos dizer quando fala que vem para que tenhamos vida, e vida em abundância. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso essa tarde. E aí, Jesus se coloca como sendo o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chegaria à vida eterna ou ao reino dos céus se não fosse por Ele. Para nós, Jesus é um tema central da nossa religiosidade ocidental, né? Somos predominantemente cristãos, de várias designações. E Ele, de fato, é para nós o caminho, a verdade e a vida dentro das estruturações das religiões ocidentais vigentes. E para o oriental, também. Só que as religiões são outras, não são formalmente cristãs, mas o pensamento de Jesus, a ética cristã, permeia todas as filosofias, todas as religiões, porque Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Então, mesmo que uma religião não tenha o rótulo de religião cristã, ali nós encontramos o pensamento de Jesus, que é o pensamento ético superior do governador espiritual da Terra. Então, de fato, para todos nós que temos alguma noção de espiritualidade ou de religiosidade, daqui a pouco eu vou fazer a diferenciação entre os dois, está inclusa a ideia de que Jesus se coloca, formalmente ou não, como o caminho, a verdade e a vida, porque através das religiões conhecidas, nos vem uma ética superior que emana do seu coração, que está muito unido ao coração do Criador, e este Espírito que tem cuidado dos caminhos, dos destinos da Terra. Bom, então a gente pode pensar, bom, então eu sou cristão, eu sou adepto de tal religião, eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou lá de sábado no Consolador assistir palestra, porque isso aqui não é uma missa nem é um culto, né? É uma reunião de estudo, vamos dizer assim. Vou lá, tomo passe, então está tudo resolvido. Eu já tenho um selo de cristão e com isso a minha vida vai ser melhor. Eu vou ter, vamos usar o tema de hoje, uma qualidade de vida melhor, meus problemas vão diminuir, porque agora eu sou espírita, ou porque agora eu sou católico, ou porque agora eu sou protestante. Será? Isso me fez lembrar dessa tirinha do Chico Bento. Meu anjo da guarda me ajuda. Quero tirar nota 10 na prova amanhã. Né? E aí vem o anjo e fala, milagre não. É a mesma coisa com a gente. Não adianta se auto-intitular cristão, ter um selo religioso, porque a gente gosta de ser alguma coisa, né? Ou protestante, ou católico, ou espírita, e achar que isso é suficiente. É que nem rezar uma noite antes da prova sem ter estudado. Não é suficiente. Porque não basta que nós nos convertamos a uma religião para obter os favores do Senhor ou dos espíritos amigos, como muita gente pensa que é. Há religiões cristãs em que pregam que o Senhor tem que ser louvado, louvado. Então ficam aqueles louvores incansáveis, como se, louvando muito, nós obtivéssemos uma graça divina e, com isso, Deus desse um jeito na nossa vida. A doutrina espírita não é por aí, porque nos ensina que não existem milagres. Não é porque a gente adotou uma designação religiosa que nossa vida vai melhorar, que a nossa saúde vai melhorar, que os nossos problemas vão embora. Até seria bom, né? Mas não é assim. Então, vamos fazer uma definição simples de 4 temas que serão importantes nessa tarde e que nós vamos usar em algum momento da nossa fala. Fé. O
como a gente definiria fé? Ela vem do latim, vem da palavra fides, que significa confiança. Ter fé em alguma coisa é confiar plenamente naquilo. Então, ter fé em Deus, fé em Jesus, fé na espiritualidade, fé em nós mesmos, que a gente precisa, é confiar. E nos diz Emmanuel que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Todas as operações da existência se desenvolvem sob a energia da fé. Então, fé é algo difícil de definir. Emmanuel nos diz que... ter fé é ter uma confiança tão profunda em algo que a gente não duvida em momento algum de que aquilo se fará. Por exemplo, quando a gente almoça, a menos que a gente tenha algum problema, a gente não duvida, a gente nem questiona. Será que o meu estômago vai digerir o alimento? Será que o meu intestino vai processar a absorção desse alimento? Porque a gente tem fé nisso. A gente confia plenamente que isso vai acontecer. Isso é ter fé. É ter uma confiança tal que a gente não hesita em momento nenhum. Emmanuel faz essas comparações. Por exemplo, alguém aqui duvida que o sol vai nascer amanhã? Pode ser que o dia esteja nublado e que as nuvens escondam o sol de nós. Mas ele vai nascer do mesmo jeito como tem sido há tanto tempo. Milhões, bilhões de anos na Terra. Nós não pensamos nisso. Isso não é uma questão para nós. Por quê? Porque é uma certeza. Nós temos plena confiança que isso vai acontecer. Então, a nossa fé um dia será tal que a gente não vai ser uma questão de crença. Eu acredito em Deus, eu acredito que os espíritos existam. A gente vai ter plena confiança. A gente vai saber que é assim. A gente vai ter certeza. Assim como nós temos certeza que se a gente almoçar, o fígado vai funcionar, o estômago vai funcionar, o intestino vai funcionar, e como o sol vai nascer amanhã também. Religião é um sistema organizado de crenças e práticas para facilitar a aproximação com o transcendente, com aquilo que é espiritual, com aquilo que é superior a nós. Então, são as instituições. Doutrina espírita é uma religião e outras tantas que nós conhecemos, não é? Religiosidade é quando o indivíduo acredita, segue e pratica uma religião. Então, aqui nós estamos hoje exercitando a nossa religiosidade, né? Nós acreditamos, nós seguimos a doutrina espírita, nós praticamos porque nós participamos das atividades do movimento espírita. Pode se dar de forma organizacional, pela participação em um templo religioso, ou não organizacional, por meio da leitura de livros, rezas, assistir programas religiosos na mídia, assistir às lives, né? Então, quem está nos assistindo pelas redes sociais está também praticando, está inserido no movimento espírita, embora não esteja presente aqui. Isto é religiosidade. E espiritualidade é um pouco mais ampla. É a busca pessoal pelo entendimento das questões transcendentais e de relação individual com o sagrado. Então, existem pessoas que são espiritualizadas, que têm um exercício da sua espiritualidade, que são buscadoras, mas não se identificam com nenhuma religião específica. Não, eu não sou espírita, mas eu sou espiritualista, mas eu também gosto de algumas coisas. Ouço, às vezes, as pessoas dizendo do budismo, tenho as minhas buscas, as minhas leituras, pego o que eu acho bom em 2 ou 3 religiões com as quais me afinizo. Então, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas não tenho uma religião definida. Isso é espiritualidade. Nós espíritas que estamos aqui, nós estamos praticando, exercendo a nossa espiritualidade aqui. E que tem uma... Então, quando nós buscamos uma instituição, uma religião e nos vinculamos a esses valores,
nós estamos exercitando a nossa espiritualidade num sentido específico de religiosidade. Mas a pessoa pode ter a sua espiritualidade e não ter uma designação religiosa, não ser adepta de nenhuma religião específica. Ok? Então, nós vamos usar os termos espiritualidade e religiosidade, em alguns momentos, quase como sinônimos. Vamos começar a trazer algumas falas, algumas publicações de entrevistas que nós tivemos acesso, de pesquisadores, uma boa parte deles no âmbito da cardiologia, porque parece que a cardiologia está andando na vanguarda no sentido de perceber, a cardiologia e a psiquiatria, a importância da religiosidade ou da espiritualidade nos impactos positivos da saúde dos indivíduos. Então, a doutora Lucélia Magalhães, cardiologista, nos diz o seguinte: pessimismo e medo liberam hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. Então, a criatura que vive vibrando neste clima, pessimista e temerosa, tem gente que tem medo de tudo, não tem fé em si mesma, não tem fé em nada, né? Ela tem mais adrenalina circulante e mais cortisol. Só pela adrenalina circulante, a gente imagina que ele é um candidato potencial à pressão arterial acima do normal, né? Porque ela vive sob impacto do estresse. Por outro lado, ela nos diz que os bons sentimentos elevam a frequência de emoções positivas, com reflexos positivos também na qualidade de vida e também no tratamento de doenças. Isto é ciência que ela está traduzindo para nós. A espiritualidade ou religiosidade proporciona sentimentos como perdão, gratidão, empatia, otimismo, que produzem a liberação de substância anti-estresse, como serotoninas e endorfinas, que são benéficas à saúde cardiovascular. Então, existe um sem número de artigos atualmente demonstrando que, literalmente, o perdão, por exemplo, é o caminho para um coração tranquilo. Aliás, esse é o título de um livro já publicado há mais de 10 anos por uma psiquiatra americana. Perdão, o caminho do coração tranquilo. Então, a ciência vem mostrando e vem comprovando aquilo que Jesus já falava. Jesus, acho que talvez a coisa que ele mais tenha recomendado e que está no Pai Nosso é o perdão, né? E a ciência tem visto que as pessoas mais propensas ao perdão são mais saudáveis do ponto de vista cardiovascular. Além dos sentimentos de gratidão, de empatia, a criatura que é insatisfeita, que ela está sempre vendo alguma coisa negativa naquilo que ela vive, naquilo que ela tem, ela é bem diferente da pessoa que tudo para ela, nossa, é motivo de gratidão. Eu não sei se a gente para pensar nessas coisas. Hoje, especificamente, eu sentei para almoçar e olhei para o prato de comida e pensei, meu Deus, que bênção a gente poder ter uma comida, um pedaço de carne, podermos cozinhar. E tem gente que reclama de cozinhar. Então, são posturas diferentes. Eu, ultimamente, estou agradecendo por poder cozinhar. Porque a gente está vendo como é que estão os nossos irmãos no planeta, especialmente no Brasil. Então, a gente pode encontrar motivos de insatisfação ou de gratidão. E como é que a gente vai aprendendo isso? É claro que isso a gente pode ter naturalmente, um sentimento de gratidão à vida, às coisas. Mas quando nós exercemos a nossa religiosidade, quando nós frequentamos uma casa espírita, por exemplo, nós vamos sendo despertados para isso, a pensar desta forma, e vamos mudando o nosso modo de pensar, nossa forma de ser e de viver. Consequentemente, eu hoje, e isso é comum de muita gente, eu vejo que eu tenho praticamente só coisas a agradecer quando eu faço uma oração.
Eu tenho muito pouco e cada vez menos a pedir. Quando alguém fala, Deus te abençoe, te dê isso, te deu aquilo, eu falei, eu já sou devedora de Deus, porque Ele já me deu tanto e me dá. Ah, Cláudia, você não tem problemas? Quem me conhece sabe, ela conhece. Eu tenho. Tenho como todo mundo, em alguns momentos mais do que algumas pessoas. Mas hoje, eu agradeço até pelas lutas, porque elas têm um sentido para mim, que eu encontrei na doutrina espírita. Então, isso vai mudando a nossa relação conosco mesmos. Ai, meu Deus, como eu sofro, só eu que sofro assim. Não. A gente vai vendo que sofrimento e luta são desafios encarnatórios. Não são castigo divino. São formas de ver a vida, que vão naturalmente tendo impacto mais positivo na nossa saúde, mais benéfico aos nossos indicadores de saúde física, porque a espiritual, com certeza, certamente já está melhor quando a gente pensa assim. Atualmente existem fortes evidências de que nossos sentimentos, emoções, atitudes e valores definem uma série de riscos ou proteção para doenças de coração e outros órgãos. E ela nos diz que nos últimos 10 anos, essa questão da religiosidade e espiritualidade ganhou status de interesse científico, coisa que a gente já faz muito tempo na doutrina espírita e em outras religiões, está sendo absolutamente confirmada agora para a ciência. O Dr. Harold Keating diz que pessoas que têm uma prática religiosa, que exercitam a sua espiritualidade através de religiosidade, vinculados a religiões formais, chegam a viver 35% a mais do que pessoas que não têm uma religiosidade definida. Daqui a pouco a gente vai ver isso e ele coloca os pontos em que isso se baseia. Não é elucubração, não é ilusão. Existem fatos concretos que levam a isso. Olha só que coisa interessante. Termos religiosidade tem um impacto predominante para que nós tenhamos uma maior sobrevida sobre a Terra. Nossa, Cláudia, mas é sério isso? É mais importante do que tomar antibiótico? Eu diria que é tanto quanto. Tem a hora certa de tomar antibiótico e tem a hora certa de ouvir uma palestra espírita, tomar um passe, fazer um tratamento, ou vir ajudar com uma cesta básica. Isso vai trazendo vida para nós. Dona Léia dizia que estar aqui é alimento para nossas almas. É isso, é disso que ela falava. Então, às vezes a gente vem, não é só para tomar um passe, vem para ajudar numa atividade beneficente, vem para ajudar num grupo de costura, artesanato, enfim, tantas atividades que a casa tem. Isso faz bem para a alma. A gente dorme melhor, a gente fica mais feliz, realizado, contentes conosco mesmos. É a dimensão espiritual das nossas vivências, que não pode ser esquecida. Não pode ser esquecida, afinal somos espíritos. Aqui nós temos um trabalho do doutor, está pequeno, eu sei que não vão conseguir ver aí do fundo, mas eu vou só destacar alguma coisa, falando da importância da espiritualidade num trabalho com 75.533, uma amostra enorme, de adolescentes em 12 países, mostrando que aqueles que têm espiritualidade estabeleceram fortes conexões consigo mesmo e encontraram na vida um senso de significado, um propósito e alegria de viver. Olha que coisa fantástica! E não é exatamente o que a gente percebe nos adolescentes atualmente? Uma falta de sentido para a vida, um dissabor, um desgosto em relação à vida, eventualmente até a gente tem visto tantos casos de jovem buscando as portas do suicídio ou com ideações suicidas. A espiritualidade, cientificamente, traz aos jovens, aos adolescentes,
um senso de significado da existência, um senso de propósito. A vida passa a ter um sentido, um propósito e alegria na vida, que é tudo o que às vezes a gente busca. Porque eles começam a entender, pela perspectiva da espiritualidade, que nós não estamos aqui por acaso, que a nossa vida tem um sentido, tem um propósito. Desenvolvem a fé e uma série de outros elementos que a gente vai falar daqui a pouco, e isso começa a trazer paz, tranquilidade, serenidade e confiança até neles mesmos, que a gente vai adquirindo quando tem uma prática de religiosidade ou espiritualidade. Numa entrevista com o Dr. Harold Keating, existe uma pergunta interessante. A entrevista é toda interessante, mas se eu fosse falar sobre ela, a gente fica até umas 6 da tarde, mas não vamos ficar hoje. Então, essa pergunta é interessante. Como o senhor chegou à conclusão de que a religiosidade aumenta a sobrevida das pessoas em 29%? Isso é dado científico. E ele fala que há uma relação significativa entre a frequência da prática religiosa, pessoas mais praticantes têm uma sobrevida maior. Eu estou achando que vai lotar o Consolador semana que vem, que não vai ter nem cadeira, porque a turma quer viver. Então, prática, é envolvimento mesmo, que ele fala. Nós tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente com ele em 2008, 2010, não me lembro. Ele fala de prática do religioso praticante, que vai, que ajuda, que vai mais uma vez por semana, e este vive mais, em geral. Claro, é uma média, né? Acredito que o impacto na sobrevida seja até maior, algo em torno de 35%. 3 fatores influenciam a saúde de quem pratica uma religião. Olha que interessante. Primeiro, são as crenças e o significado que essas crenças atribuem à vida. Vocês estão percebendo que a questão do sentido da vida está presente em todas as pesquisas? A religiosidade, seja ela qual for, não estamos falando só de doutrina espírita, traz à criatura um sentido para a vida. Cada um entende isso de uma forma, mas todos, ou quase todos, encontram um sentido para a própria vida. E isso é fundamental para continuar vivendo bem. Isso é fundamental, é ponto essencial para melhorar a nossa qualidade de vida. Encontrar um sentido, uma explicação. Por que eu estou aqui? Por que Deus me criou? O que eu estou fazendo aqui? Isso muda tudo. Então, a primeira coisa e mais importante é o significado que essas crenças atribuem à vida. Elas orientam as decisões diárias e até as facilitam, o que contribui para reduzir o estresse, que é o grande vilão, né? O segundo fator está associado ao apoio social. Esse aqui é um grupo de amigos, é um grupo social. A gente chega sábado, fulano, encontra, como é que foi a sua semana? Encontra amigos, a gente cria laços de afetividade. E isso é extremamente importante. Então, ele diz que as pessoas devotadas convivem em comunidades com indivíduos que acreditam nas mesmas coisas e oferecem suporte emocional, mutuamente. E olha aqui, e às vezes até financeiro. Mas é um grupo de auxílio, né? Quantas criaturas se auxiliam mutuamente, tem por algumas organizações religiosas, inclusive isso é muito comum, esse auxílio financeiro aos irmãos de congregação. Também financeiro. Bom, terceiro ponto. Terceiro fator é o impacto que a religião tem na adoção, olha que interessante, de hábitos saudáveis. É um processo de educação, né? Tanto os mandamentos religiosos quanto a vida em comunidade estimulam a boa saúde. Os religiosos tendem a ingerir menos álcool,
Se eles são praticantes e se eles buscam melhorar-se, eles vão buscando ter uma vida mais condizente com aquilo, com aquela religião que professam. Então, eles tendem a ingerir menos álcool, até porque circulam no meio onde o álcool é mais escasso, né? Eles também têm inclinação a não fumar. Eu lembro que a dona Léa falava de algumas pessoas que deixaram de fumar porque queriam muito trabalhar no Consolador para poder dar passe. É ou não é? Então, a pessoa vê uma vantagem muito maior em outra coisa que ela quer muito realizar do que continuar fumando. Isso se torna um grande motivador para ela abandonar aquele vício que está fazendo mal para a sua saúde, inclusive. É um dos benefícios da religiosidade. É menos provável que adotem um comportamento sexual de risco. A pessoa vai entrando na linha, no bom sentido, né? Tendo múltiplos parceiros ou parceiros fora do casamento. Então, se ela tinha, a pessoa vai podando isso. Fala, não, isso também não é legal, né? Vamos parar com isso. E essa é a tendência de autoeducação para uma vida melhor. Isso vai tendo impacto na saúde física e mental. Tudo isso influencia a saúde e faz com que vivam mais e sejam mais saudáveis. Olha que interessante. Se a pessoa tem menos parceiros sexuais, menos relacionamentos fora do casamento, ela está menos exposta a doenças também. Então, isso tem um benefício direto na saúde física, sem contar a espiritual, né? Jesus também, quando fazia suas curas, dizia, né, a tua fé te curou. Mas será que a gente deve entender só esse a tua fé te curou nesse sentido imediatista, como acontecia no caso dos milagres, né? Mas eram situações específicas em que Jesus restaurava pelo poder fluídico, magnético e de intervenção na estrutura material das criaturas, Jesus promovia as curas? Ou será que a gente pode aprofundar mais esse a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou, no sentido desse exercício da nossa espiritualidade, muitas vezes vinculado a uma instituição religiosa, em que o exercício da nossa fé vai nos curando de uma série de problemas, de ansiedade, de depressão, de tendência suicida, de vícios, de coisas que complicam a nossa vida? Certamente a gente pode ampliar e aprofundar mais. A tua fé te curou. A tua fé e o exercício diário da tua espiritualidade no sentido de modificar-se para melhor. Por isso a gente lembra lá do Chico Bento, não adianta rezar para pedir para a coisa vir de um dia para o outro, a melhora. Nós construímos a nossa cura pela maneira como nos posicionamos diante da vida. Esse é um trabalho, eu estou trazendo algumas coisas da ciência só para a gente ir pontuando aqui e ali, né? A gente não vai se aprofundar muito nisso, de espiritualidade, religiosidade, saúde mental. E o importante é que ele é uma revisão de literatura com evidências científicas. Não é um trabalho qualquer, é um trabalho de peso no campo, reunindo vários trabalhos existentes sobre religiosidade, espiritualidade e impacto na saúde mental. E coordenado pelo Dr. Harold Kinning, de quem eu estou falando até aqui, da Universidade de Duke, em parceria com brasileiros do estado de Minas Gerais. Tem um grupo de brasileiros em Minas estudando para valer espiritualidade, religiosidade, e uma série de outros, os efeitos do passe magnético. Então, entrando firme, é um grupo pertencente à Associação Médico Espírita do Brasil, entrando firme e forte nessa questão de pesquisa. Eu acho maravilhoso. Então, os resultados indicam um corpo de evidências sólidas, agora disponíveis, e que mostram que a religiosidade e a espiritualidade têm impactos positivos contra depressão, suicídio, abuso de substâncias e outros diagnósticos. Eu vou mostrar rapidamente. Aqui não vai dar para ler, mas
eu estou destacando aqui, vai aparecer mais embaixo: depressão, suicídio, abuso de substâncias e desordem de estresse pós-traumático. E aqui eu fiz uma síntese. Então, com relação à depressão, altos níveis de espiritualidade / religiosidade são sempre associados a poucos sintomas de depressão. A pessoa pode até ter depressão, mas ela tem uma depressão atenuada. Suicídio, altos níveis de espiritualidade e religiosidade associados a baixos índices de suicídio. Olha que interessante. Também a mesma coisa com abuso de drogas e de estresse pós-traumático. Aquelas situações de grandes traumas emocionais, a criatura consegue se recompor com auxílio da religiosidade, claro, às vezes também de um apoio psiquiátrico, psicológico, mas aqueles que têm um apoio religioso encontram uma recuperação mais plena. E existem situações onde a religiosidade parece ter resultados um pouco contraditórios ou não muito bem estabelecidos, como no caso da ansiedade, desordens psicóticas, transtorno obsessivo-compulsivo, desordem bipolar e desordem de alimentação. Isso ficou na minha cabeça. Falei, por que será, né? E aí me perguntei, será que a religiosidade é sempre boa? Porque aparentemente é, pelo que a gente está vendo até aqui. E isso foi perguntado também, de outra forma, para o Dr. Harold Kinning. E ele diz o seguinte, com relação a esses resultados, em algumas situações a religião ou determinadas religiões não são tão úteis. Algumas crenças não dão esses benefícios que estão sendo descobertos pela ciência. Pois não acreditam, olha isto, em um Deus pacífico, misericordioso, mas em um Deus que pune e é severo. Se não acreditam no perdão, os fiéis se sentem culpados e ficam deprimidos, aumentando o nível de cortisol, rebaixando o sistema imunológico e piorando o quadro clínico. Quando eu li isso, eu falei, bendita a doutrina espírita, que nos fala de um Deus amor, de um Deus cósmico que tem leis que são, no dizer de Emmanuel, emolduradas pela misericórdia. Nosso Deus, visto à luz da doutrina espírita, não é um Deus que pune, não é um Deus que castiga, não é um Deus mesquinho, e nós não precisamos ser criaturas de bem porque tememos a Deus. É um Deus libertador que dá a cada um, como de fato temos, o livre-arbítrio. Apenas a doutrina espírita nos orienta e nos deixa, como somos, de fato, livres, sem constrangimentos pelo temor. Porque a doutrina que inculca na cabeça da criatura um bom comportamento por temor, ou prega noções de culpa, está fazendo um desserviço muito grande para a humanidade. Como às vezes a gente vê até no seio da doutrina espírita, com toda a orientação que existe, pessoas ainda revestindo as ideias espíritas, ainda com as ideias antigas de culpa e castigo, que são herdadas por uma vivência secular no seio de religiões que pregavam isso. Culpa e castigo. Então, se você tem uma dor de estômago, aquela dor de estômago é castigo, porque você está resgatando alguma coisa terrível que você fez no passado. A doutrina espírita não fala disso, ou que as coisas sejam apenas isso. Pode ser que você comeu alguma coisa e realmente te fez mal, deu dor de estômago. Ou se você tem algum desafio encarnatório, aquilo pode não ser necessariamente que você fez um mal terrível a alguém naquele âmbito. Pode ser uma dor evolução, apenas. Uma experiência importante para a sua evolução. Então, a doutrina espírita nos tira dessa noção de culpa e castigo, que é de outras religiões e não da doutrina espírita, e nos lança num patamar da responsabilidade.
eu errei e aconteceram algumas coisas. Não. Eu tive responsabilidade nisso. Eu fumei a vida inteira, agora estou com problema de DPOC, estou com dificuldade para respirar. Bom, eu sou culpado? Não. A gente é responsável por isso, é diferente. Trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade nos coloca com os destinos nas próprias mãos. Bom, se eu fumei até agora e estou com esse problema, eu posso parar. E posso minimizar o dano, ou posso reconstruir onde eu destruí, seja em que âmbito for. Essa é a proposta da doutrina espírita. Não a culpa, e sim a responsabilidade. É um outro posicionamento. Olha aqui, também dito por este psiquiatra, Richard Sloan, da Universidade da Colômbia. Muitos pacientes, dentro daquele contexto em que a religião não contribui muito, atribuem à doença a punição divina e simplesmente ignoram qualquer tratamento médico, já que Deus quer assim. Vejam aí um viés religioso que não contribui para a qualidade de vida das pessoas. Pelo excesso de fé, ou de uma fé talvez mal orientada, fiéis podem literalmente entregar nas mãos de Deus uma doença grave, negando qualquer tratamento médico. Bom, se eu estou doente, Deus quis assim, eu estou pagando alguma coisa, fui culpado por alguma coisa que eu fiz, então, se eu tenho que pagar, vamos pagar. Não vou no médico, não vou tomar o remédio que o médico me der. Parece loucura isso? Mas não é. Uma vez eu atendi um paciente que tinha dor crônica nessa região há mais de 20 anos. E um paciente com dor crônica, ele chega no consultório com uma sacolinha, com tomografia, radiografia, todas as IAs possíveis que ele já foi fazendo ao longo do tempo. Esse senhor não chegou com nada. E eu falei, bom, 20 anos, com quantos profissionais o senhor já foi, médicos e dentistas? Ele falou, nenhum. Aí eu falei, bom, está estranha essa história, né? Porque todo mundo que tem uma dor busca se livrar desta dor. E vai no médico, e faz exame, e passa de médico em médico, e ele nada. Eu falei, mas como assim? O senhor está convivendo com essa dor lancinante, que tinha picos assim de dor aguda, há mais de 20 anos, e nunca foi num médico, nem tem nenhum exame para me mostrar? Ele falou, sabe o que é, doutora? Aí ele falou a religião dele, eu sou de tal religião, e eu acredito que se Deus mandou essa dor para mim, é porque eu mereço. E se ele mandou essa dor para mim, é porque eu posso e devo suportar. Aí ele olhou para mim e começou a chorar. Só que eu não estou aguentando mais. E as lágrimas corriam. Aí eu olhei para ele e falei, meu irmão, se você acha que Deus mandou a dor, que tal pensar que Deus mandou também, através dos homens, o remédio? Que Deus permitiu que na Terra existisse a ciência, que permitiu que existam médicos, dentistas e opções para minimizar as dores do mundo. E pensei comigo, agora é de duas uma, ou ele vai aderir ao tratamento incrivelmente, ou ele vai sumir daqui. E foi o que aconteceu. Ele sumiu, infelizmente nunca mais vi, porque ele tinha uma forte crença arraigada de que se ele se livrasse daquela dor, ele estaria contrariando alguma coisa divina nele. Porque aquela dor era a vontade de Deus. E nós temos na doutrina espírita, né? É lícito aquele que está com algum problema, ou que está se afogando, está lá a colocação, tentar salvar-se? Claro que é lícito. Tem médico, tem ciência. Estou com uma dor, estou com um problema na lombar. Eu vou ficar com dor porque Deus quer assim? Ou eu vou procurar um ortopedista, um neurologista e os recursos para me livrar dessa dor? Pode ser que eu não consiga. Aí a doutrina espírita vai me ajudar muito, entendendo o significado dessa dor na minha vida. Mas se eu puder me livrar dela, por que não? Existem religiões em que a criatura não é autorizada,
Não se pode, inclusive, submeter a determinados procedimentos para tratamento, porque contraria determinados pensamentos vigentes, como a própria transfusão de sangue, que salva vidas. Dr. José Genilson Ribeiro nos fala que quando buscamos uma ferramenta da espiritualidade do paciente, ela tem duas finalidades. A primeira é a ressignificação do processo de adoecimento. Olha a palavra significado ou ressignificação. Sentido da vida, sentido da dor, no caso do processo de adoecimento. Fazendo-nos perguntar por que estou doente. Não é a visão da doutrina espírita? Se eu estou passando por isso, o que eu posso aprender com esse problema ou com essa doença? Mesmo que ela seja transitória e dure pouco tempo. O que esta doença significa na minha vida? E quais os sinais que ela indica para possíveis mudanças? Então, é a dor ou a doença como um agente de transformação, que é também o que a gente aprende com a doutrina espírita. Dr. Álvaro Avezum Júnior, olha que coisa interessante. Ele é cardiologista, ocupa cargos importantes em sociedade brasileira, estadual de cardiologia. Quem tem menos disposição ao perdão está mais disponível para ter enfermidades coronárias. Como eu disse, né, a cardiologia está aí muito à frente, inclusive, nesse entendimento. Não um perdão condicional, que mantém o ressentimento, mas um perdão emocional, que muda o que se sente em relação ao agressor. É o perdão de verdade. Ele faz bem para o coração, faz bem para a pressão arterial. Queremos mostrar que é possível prevenir a doença, tratando a espiritualidade primeiro, por meio do perdão. Olha o perdão aqui de novo, gente. Gratidão, além de reforçar outras atitudes positivas, como solidariedade, compaixão, humildade, paciência, confiança, ou fé, que é a mesma coisa, e otimismo. E ele diz ainda de quebra que a raiva acumulada pode causar diabetes. Ele não fala de doença, ele fala de uma específica, porque os estudos têm mostrado isso. Também um trabalho interessante sobre fé e espiritualidade no cotidiano de pacientes pré-operatórios internados na clínica cirúrgica. Todo mundo tem medo de ir para uma cirurgia, né? A religiosidade e a espiritualidade ajudam muito no coping, no enfrentamento desse medo. Então, tem trabalhos mostrando isso. Religiosidade e espiritualidade na saúde mental. Treinamento, práticas e conhecimento no currículo de enfermagem. As escolas de enfermagem, as escolas de medicina estão adotando ainda, eventualmente, como disciplinas optativas, disciplinas chamadas espiritualidade no cuidado com o paciente, espiritualidade em medicina, espiritualidade em enfermagem, porque isso é um cotidiano dos profissionais de saúde. E não se pode tapar os olhos a isso. Olha aqui, ainda do Dr. Keating, intervenção espiritual para reduzir estresse, ansiedade, depressão em mulheres grávidas. Centro Espírita é uma escola e oficina onde despertamos para valores mais elevados e vivenciamos aqui a nossa religiosidade. Sobretudo, ela é uma escola onde a gente aprende tudo isso. Quem participou de curso aqui, ouviu palestra aqui, que não se falou de perdão, de gratidão, de humildade, de fé, de desenvolvimento de uma postura mais otimista, mais confiante, naturalmente, para a gente viver melhor. Não só depois, quando a gente desencarnar, mas aqui e agora. É uma grande escola de almas. Era assim que ela era entendida. Nessa palestra do dia 8 de agosto de 2020, Dona Leia, foi a primeira palestra dela, não presencial, né? Depois ela fez uma outra aqui neste salão, e ela escolheu falar sobre o Centro Espírita, porque ela adorava esse tema, porque ela tinha paixão
especialmente por este centro espírita, e considerava o centro espírita, numa das mais bonitas definições de centro espírita, como escola. E nós tivemos uma grande diretora para essa escola. Veja um trechinho dessa palestra. Essa função maravilhosa, que eu mais gosto. Escola. O centro espírita tem que ser uma escola, irmão, não resta a menor dúvida, né? Por quê? É aí que vamos aprender o verdadeiro sentido das coisas. Descerrar o véu da ignorância das verdades espirituais. Nós vamos aprender, sim, né? E vamos estudar, é importante estudar, sentar. Às vezes a gente na casa espírita tem determinadas salas, como na nossa casa espírita, em que tem uma cadeira, tem lousa, né? E tantos outros petrechos que auxiliam no aprendizado, porque tem que ter aula, é aula mesmo, é curso com aula, né? Às vezes por semana, e a pessoa vai lá para receber aquela orientação. Então também aí se aplicam técnicas utilizadas na escola, né? O estudo em conjunto, né? Estudo em grupo, que a gente sabe que é tão importante e útil, né? Onde não há superioridade, todos se igualam, todos podem falar, é uma troca de ideias, é uma troca de experiências, sem hierarquia, um sabe mais do que os outros. Não, todos devem se esforçar. Escola, onde a gente aprende a viver, onde a gente aprende, vocês viram o começo da fala? Onde a gente encontra o verdadeiro sentido das coisas. Ela não sabia desses trabalhos que falam todos do sentido da vida, de uma reconexão com o sentido da vida e das coisas. Mas era óbvio para ela que o centro espírita era o local bendito onde nós aprendemos o sentido da vida, o sentido das coisas, o sentido da dor e encontramos forças, estrutura para atravessar os períodos de dor. Então, meus irmãos, o centro espírita, ele é o local de exercício da nossa espiritualidade, onde ela se faz de forma organizada na vivência da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Aqui aprendemos que a vida pode ser melhor do que tem sido. Encontramos um Deus amor. É o Espiritismo uma doutrina de esperança e alegria e crença num futuro melhor, em pessoas melhores, na evolução do ser humano. Nós, quando estudamos doutrina espírita, nós só temos motivos para alimentar otimismo em nossos corações. Espiritismo é a alavanca poderosa para a nossa evolução por meio da autoeducação. Então, já para finalizar, eu gostaria de que cada um se fizesse essa pergunta. Com tudo isso, com a doutrina espírita sendo como é, com as oportunidades, agora voltando especificamente para nós aqui, que temos tido junto a esta casa, com esta proposta de centro-escola, onde nós possamos, de fato, aprender o sentido das coisas. Como anda a nossa espiritualidade? Porque não importa saber tudo isso que eu trouxe, não importa que eu saiba, olha, isso é agora uma questão científica, o perdão ajuda a melhorar indicadores de saúde cardiovascular, e daí? E daí? Como eu estou perante mim mesma? Como está a minha espiritualidade diante de tudo isso? Porque não é pouca coisa ao qual a gente tem tido acesso. Emmanuel, lá em Pensamento e Vida, nos diz que a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, né? Ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Desídia aí no sentido de
relaxamento, o contrário de zelo, né? Então, uma forma da gente saber como anda a nossa espiritualidade, não é algo rigoroso, mas nos ajuda, é saber como anda a nossa saúde. Isso é um parâmetro, não é o único. André Luiz, quando chega em nosso lar, ele chega em condições, ele desencarna por uma complicação que ele teve, física, lógico, e ele chega lá e ele é considerado suicida. Não apenas por ele ter disparatado, desgastado o corpo físico, mesmo sendo médico, né, com situações que levaram à exaustão do corpo físico, mas é colocado para ele uma situação que tem relação com as suas posturas de vida. Entretanto, seu modo especial de conviver, isso foi dito a ele, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Ele desencarnou vitimado por episódios de cólera também, que foram martelando a sua engrenagem física, progressivamente levando à exaustão. Isso é colocado para ele e ele fica chocado. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu, sem refletir, conduzindo-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Está lá, em nosso lar. Ah, mas eu sou assim mesmo. A pessoa fala, eu sou sincera, eu sou verdadeira, eu falo mesmo, na cara. Ó, ausência de autodomínio, às vezes ofendendo, magoando seriamente os semelhantes e, por que não dizer, faltando com a educação, né? Porque há muitas formas de sermos verdadeiros. Tudo bem, a pessoa pode ser como ela quiser, mas a partir de hoje, se tiver alguém aqui dentro que é assim, está sabendo que está agravando seu estado físico. Cordialidade no trato com o semelhante, educação, faz parte da nossa espiritualidade e ajuda a que tenhamos uma qualidade de vida melhor. Dava para imaginar isso? Mas é assim. Então, quando a gente pensa como está a nossa espiritualidade, a gente pode pensar como anda o exercício da nossa fraternidade, que a espiritualidade é um guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva estão algumas palavrinhas. Como anda a nossa paz? Estamos trabalhando para construir a paz em nosso coração, a fé? Como anda a nossa sexualidade? Estamos ferindo as criaturas? Estamos fugindo aos nossos compromissos? Estamos traindo criaturas? Quando traímos alguém, traímos a nós mesmos? Faz parte da espiritualidade. Como está o nosso amor? Amor pelo semelhante, a nossa caridade, a nossa empatia, né? Sermos mais empáticos para com os semelhantes, a nossa cordialidade. Ela anda em baixa ou anda em alta? Ah, mas eu sou autêntico, eu não sou fingido. Não, meu irmão. Cordialidade não é fingimento, é educação. Isto faz parte da espiritualidade. Como anda a nossa gratidão? Está em baixa ou está em alta? A gente está mais frustrado, ranhetando, reclamando por tudo? Ou a gente já viu que a vida é um manancial de bênçãos? E mesmo quando a gente tem lutas, a gente tem recursos de atravessar essas lutas, para atravessar esse período de lutas. Como anda o nosso perdão? Ah, fez uma vez comigo, acabou. Não tem segunda chance, hein? Comigo é assim.
Olha aquela pessoa, mas você lembra do que ela me falou há 30 anos atrás? Eu não esqueço. A pessoa parece que fala com gosto isso, né? Coitada da que não esquece. Porque deve estar com a saúde destruída, deve estar com a pressão alta, deve estar tendo umas extrasístoles de vez em quando, porque quando você lembra do mal, você revive tudo de novo, seu corpo não sabe se é lembrança ou se você está passando por aquilo de novo. Então, a predisposição ao perdão é um ingrediente importantíssimo para a saúde, principalmente do coração. Respeito às criaturas, ao modo de ser delas, às escolhas que elas fazem. Nós não temos que mandar na vida de ninguém, nem que julgar ninguém. Olhemos para nós mesmos, façamos a nossa parte, né? Como andam nossos hábitos? Saudáveis, não? Como anda o nosso hábito alimentar? Às vezes não muito saudável, né? Temos compromisso em relação a isso. Como anda o nosso otimismo? Em alta, em baixa? A nossa humildade, como anda? Ou a gente é um poço de orgulho e se orgulha do orgulho? Né? A nossa paciência deve estar ruim, eu acho, porque eu tenho um problema sério quando eu vou tirar meu carro da garagem, do meio do quarteirão para baixo, a turma já começa a buzinar, porque eles têm que passar rápido e aceleram, né, para passar antes que eu saia. Eu acho que a turma anda muito impaciente. Ninguém dá vez para ninguém no trânsito, né? Quanto ele vai perder em segundos para chegar no destino dele, se ele deixa alguém passar na frente? Talvez a gente esteja precisando trabalhar muito todas essas questões. Para finalizar, eu trouxe essa figura, é uma alegoria de um barco, de uma embarcação, ilustrando aquela passagem em que Jesus está numa embarcação com os seus seguidores, os apóstolos, e começa uma tempestade. E Jesus dorme. Vai ficar um pouquinho difícil pela claridade, mas aqui tem Jesus adormecido e eles tentando acordar Jesus e o mar revolto. E a ideia é que eles transpusessem o mar de Genezaré de um lado para o outro. É exatamente o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos em mar alto, revolto, tentando ir de uma margem à outra num período de transição. Tentando sair da condição de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. E a Terra é esta embarcação. Eu vou textualmente ver com vocês a citação de Marcos. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. Lago ou mar de Genezaré são os dois nomes possíveis. Deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde ele já estava, e começaram a travessia, embora outros barcos os seguissem. Mas logo se levantou um grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco que já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes então: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? Que eles viam e compartilhavam os feitos de Jesus, sabiam do poder de Jesus. E Jesus pergunta: ainda não tens fé? Ele pergunta a eles naquela barca e pergunta a nós: por que tanto medo, tanta aflição, tanto desespero, tantos conflitos? Ainda não temos fé? Fé em quem? Fé em Deus? Fé em Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta?
Porque se os governadores, se os governantes atuais estão deixando a desejar, todos eles e nós estamos sob a supervisão de um governador maior. Ainda não temos fé? Que Jesus nos abençoe, que nos ampare, que nós pensemos nisso. Sobretudo, em como anda a nossa espiritualidade, a nossa vida, frente a tudo que temos aprendido, ouvido, lido, nessa casa bendita, em outras casas por onde eventualmente tenhamos ido, ou outras fontes de aprendizado que tenhamos obtido no âmbito da doutrina espírita, diante de tudo que chega até nós. Como vai a nossa espiritualidade? Consequentemente, como vamos nós? Que Jesus os abençoe.